Vamos falar agora sobre o crescimento, né, sobre essa corda que o governo Lula tem puxado em relação à crise diplomática com Israel, tá bom? O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele decidiu dobrar a aposta e escalou a crise diplomática com Israel ontem, na terça-feira, dia 20. Ele criticou a reiterada cobrança do seu homólogo israelense, Israel Katz, por uma retratação de Lula pela declaração do último domingo, em que o Lula associou a reação de Israel ao Holocausto. Né? Na época, aqui tem uma frase do Vieira, que ele fala basicamente o seguinte, né? Manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. Então vejam que de fato, é uma aspa considerável. As declarações foram dadas ontem pelo chanceler após sair da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, onde ocorre aí, ao longo dessa semana, a reunião preparatória dos ministros das Relações Exteriores do G20, né? Inclusive reunião que acontece nesta quarta-feira. O governo Lula ainda discute a possibilidade de expulsão do embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonchini. Do outro lado, Israel, é bom lembrar, reafirmou que o Lula é persona non grata lá em Tel Aviv. O Israel ainda solicita um pedido de desculpas do governo brasileiro e de Lula. Lula tem dado sinais cada vez mais incisivos de que não vai pedir desculpas coisa nenhuma, tá? O fato é que essa crise diplomática chegou no Congresso e foi alvo de muitas, mas muitas trocas de farpas entre senadores e deputados. Matheus, solta a vinheta porque para a gente mostrar com calma a confusão que foi ontem no Congresso por conta desse assunto, por conta dessa crise diplomática envolvendo o Brasil e Israel. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, cobrou ontem uma retratação do presidente Lula sobre as falas dele envolvendo o governo de Israel. É bom lembrar que essa crise diplomática tem crescido a cada dia. Matheus, solta por gentileza as falas de Rodrigo Pacheco. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito, de modo equilibrado. E quem também falou sobre o assunto foi o líder do governo, Jacques Wagner. O Jacques Wagner, ele, no final do seu discurso, ele falou o seguinte, olha, de fato, o presidente, ele manteve a postura do Palácio do Planalto de reiterar as declarações do Lula, entretanto, ele fez uma observação no final, fazendo uma crítica sobre o conteúdo da fala do presidente da República. Matheus, solta o Jacques Wagner, por gentileza. Presidente Lula, 45 anos, e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer, não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte.
Tá aí o Jacques Wagner fazendo essa referência aí ao Holocausto. Durante essa intervenção, o senador Omar Aziz também se pronunciou. Ele criticou duramente a manifestação do presidente do Senado. Matheus, solta aí o Omar falando sobre o caso. Me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade com o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso. Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. Vossa Excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenda ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico. Como eu estou vendo essa histeria toda. Falando em histeria, na Câmara, na casa vizinha, na casa do Salão Verde, essa é a casa do Salão Azul, já na casa do Salão Verde, houve troca de farpas entre Sâmia Bonfim, do PSOL, e Bia Kicis, do PL, também envolvendo essa polêmica entre o Brasil e Israel. Matheus, solta a troca de farpas das duas. A comunidade internacional se levante contra o verdadeiro genocídio que vem acontecendo. Deputada Sâmia, por favor, deputada Sâmia. Presidente, censura a minha fala, eu não vou admitir nesse plenário, deputada eu Sâmia. Vou seguir. E os deputados que se levantam deveriam se envergonhar, aqueles que gritam contra a minha fala. Deputada Bia Kicis, no ano retrasado, se reuniu com uma liderança do Partido Nazista da Alemanha e... Deputada Sâmia. Tudo que esse plenário não precisa no momento, por favor, deputada Sâmia, com todo o respeito. Em resposta à deputada que ocupou a tribuna do outro lado, do lado daqueles que têm aplaudido o Hamas, um grupo terrorista, eu quero dizer que eu sou neta de judeu, meu nome Kicis é o nome judeu. Sou neta de judeu e meu avô foi um soldado, um dos heróis da guerra, que saiu deste país para defender o seu povo judeu. Portanto, deputada, lave a sua boca antes de se referir à minha pessoa. Quando insinua que eu me encontrei com uma deputada alemã, sim, encontrei uma deputada alemã de um partido que ela assumiu e fez questão de botar todos que tinham qualquer inclinação neonazista para fora. E se ela é neta de um ex-ministro, sei lá o quê, de Hitler, eu sou neta de um herói da Segunda Guerra, um capitão. Mas
mais tarde, general, um capitão judeu que honrou o seu povo, honrou os judeus, esse mesmo povo que o Lula agora quer desonrar. Tá aí. Só um parêntese, né? Depois as pessoas reclamam, né, que a gente não gosta da TV Câmara. Eu adoro a TV Câmara, eu adoro a TV Senado só por conta desse tipo de situação. É como eu sempre falo. Entre A ou B, eu torço pela briga. É um bom entretenimento para você ficar em casa com uma boa de uma pipoca, tá bom?